Boa noite a todos, juntos mais uma vez para mais uma noite dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós iniciamos essa semana o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Da Vida Espírita. E nós iniciamos ontem o subtítulo Espíritos Errantes. E vamos dar continuidade aí nesse mesmo subtítulo. Nós paramos na questão 226, na qual os espíritos afirmam que todos os espíritos desencarnados que tenham de reencarnar são errantes. Mas afirmam que não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no estado definitivo. Lembrando, mais uma vez, nós já vimos que a verdadeira vida do espírito é a vida no plano espiritual. A reencarnação, a vida no plano material denso, como nós o conhecemos, é um estágio, é provisório, é temporário. Então, dando continuidade ainda a essa temática sobre espíritos errantes, Kardec vai perguntar na questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Quer dizer, como é que eles estudam? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros. Então, Kardec quer saber como é que eles aprendem, né? Como é que eles se instruem? Porque, na realidade, Kardec pensa que deve ser de uma forma muito diferente da nossa. E eles vão, então, responder a Kardec. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. E aí eu pergunto para vocês, é diferente do que nós fazemos? O que nós costumamos fazer no plano físico para nos instruir? Bom, eu digo por mim, nós costumamos estudar e procurar meios de aprendizado. Então, vamos supor que você queira aprender uma língua. Você vai estudar essa língua, mas você sabe que é preciso praticá-la. Então, ou você vai ter uma aula de conversação, ou você vai procurar oportunidades em que você tenha para treinar esta língua com amigos que falem essa segunda língua, ou no caso um professor que você possa pegar particular para conversar, para ouvir a fonética da língua, da linguagem, enfim. Então, até aí está tudo igual. Bom, eu também percebo, nós costumamos, quando estamos aprendendo coisas no dia a dia, prestar atenção. Eu me recordo muito bem, quando eu entrei no meu emprego, lá 20 e tantos anos atrás, é claro que algumas instruções gerais me foram passadas pelos meus colegas, mas, em geral, grande parte daquilo que eu fui aprendendo era de observar. Então, eu via, eu prestava atenção, ou então eu analisava o processo e via como é que tinha sido antes, qual que era o caminho lógico do processo. Então, eu tinha que ver, eu tinha que observar aquilo que estava acontecendo ao meu redor, eu tinha que observar aquilo, o trabalho que eu deveria realizar. Então, também não muda muito dos espíritos. Ouvir discursos dos homens doutos. É claro que a gente sempre participa de um seminário, de um workshop, isso na vida profissional. Mas na vida pessoal, hoje em dia, até hoje muito mais talvez por conta da oferta online, nós também podemos nos instruir e buscar auxílio emocional, psíquico, até mesmo em orientações via internet. Então também não muda muito. Espíritas que somos, nós frequentamos a casa espírita e ouvimos as palestras, participamos dos estudos, então não muda muito. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham também. Então, vejam vocês, que não muda muita coisa. Quando a gente fala, então, que nos planos espirituais a vida é muito próxima da que nós temos presentemente no plano material mais denso, é porque é esta a realidade. É claro que é preciso ressaltar que existem vários planos espirituais. Nós já falamos sobre isso. E que nós seremos atraídos para aquele com o qual tivermos maior afinidade, porque estaremos
ao desencarnarmos, muito próximos aos nossos afins. Espíritos muito materializados, ainda muito imperfeitos, vão ser atraídos para planos espirituais, onde espíritos ainda bastante materializados e imperfeitos também se situam. E espíritos um pouco mais desprendidos, um pouco mais conscientes da realidade do espírito, vão também naturalmente ser atraídos para planos espirituais, onde vão encontrar espíritos afins. Muitas vezes, esta afinidade de vibrações coincide com os planos em que os nossos amados também se encontram. Mas isso não é uma regra. E a gente tem um exemplo muito claro disso com André Luiz, que ao desencarnar, ficou um tempo no umbral, depois foi acolhido na colônia Nosso Lar, e em Nosso Lar ele se deparou com a realidade de que a sua mãe lá não se encontrava. Ela iria visitá-lo, como de fato vai visitá-lo, mas ela lá não reside, porque ela está em um plano superior. E por sua vez o seu pai também lá não está, seu pai e suas irmãs. Por quê? Porque se encontram em planos inferiores. Então, nós seremos atraídos por planos com os quais nos afinizemos. E nestes planos espirituais, onde nos situemos, o nosso progresso continua, na forma de estudo, de trabalho, de observação, de orientação de espíritos com maior grau de clareza, com maior visão, de maior superioridade. Então, não muda muito em relação aos planos espirituais em relação à Terra, essa em que nós estagiamos como encarnados. Continua André Luiz na questão 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Respondem eles. Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Então, é preciso aqui que nós ressaltemos que os espíritos elevados já não têm as más paixões, as más inclinações, mesmo quando encarnados na Terra, porque nós também já falamos sobre isso. Nós falamos que não é o corpo físico que define o que sentimos, o que pensamos e a forma como agimos, é o espírito. Então, o corpo físico é tão somente um veículo profundamente dirigido pelo espírito, este sim, o Senhor, este sim, aquele que comanda, aquele que sente, que pensa e que determina a forma material do nosso agir. Então, vejam bem, os espíritos elevados, estes desencarnados, não têm mais paixões e guardam somente as do bem. Então, as tarefas, as suas conquistas virtuosas, vamos dizer assim. Mas é preciso que nós pensemos que também já encarnados eles já não tinham estas más inclinações. Mas aí continuam eles. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então, quando nós estudamos lá atrás, né, a classificação, o quadro que Kardec apresenta com relação à evolução dos espíritos, né, lá dos espíritos imperfeitos, até os espíritos puros, que são a classe mais elevada, nós tivemos ocasião de afirmar para vocês que esse quadro é um quadro somente para facilitar o entendimento de todos nós. Porque, na verdade, não há limites, não há fronteiras tão definidas assim. A verdade é que todos nós estagiamos em planos medianos, porque a Terra ainda é um planeta mediano, muito próximo aos planetas inferiores. Agora que nós estamos vivenciando essa etapa de transição para o mundo de regeneração, esperemos que consigamos a contento avançar como humanidade, porque somos nós, humanidade, que definiremos de forma definitiva essa melhor situação evolutiva da Terra. Mas o fato
é que nós, então todos nós, estamos ainda sujeitos à reencarnação justamente porque trazemos qualidades e defeitos, trazemos conquistas e muitas quedas. Então, nós somos estes que ao desencarnar chegamos do lado de lá com as nossas conquistas, com as nossas quedas, com as nossas virtudes, com os nossos vícios. É claro, mais uma vez eu friso, que a grande diferença é que nós sabemos que também as experiências nos planos espirituais são temporárias, pelo menos durante essa fase mediana de evolução em que nos situamos. Então, nós estagiamos no plano material, passamos um tempo também experienciando nos planos espirituais, nos preparando para novas imersões no campo físico da matéria, justamente porque é preciso avançar. Eu comentei ontem, inclusive, que André Luiz afirma numa de suas obras, que aonde nós destruímos relações no plano físico, nele nós deveremos reconstruir. Então, veja só, no plano espiritual nós também continuamos evoluindo, porque continuamos estudando, trabalhando, experienciando, talvez até de forma mais proveitosa, porque temos uma visão mais ampla. E não raro os espíritos dizem, nos deixamos tocar de forma muito mais profunda em relação àquilo que deveríamos executar e não executamos. E aí, mesmo diante deste avanço que continua no plano espiritual, é impositivo, porque nós ainda espíritos medianos, que nós planejamos novos retornos ao plano físico, para que nós possamos reconstruir, para que nós possamos executar tarefas nas quais falhamos. Tarefas em relação à coletividade, tarefas em relação a nós próprios, tarefas em relação aos nossos desafetos, para que deixem de ser desafetos, para que possamos fazer as pazes, para que possamos nos reunir sob a égide do Cristo, que diz que devemos amar indistintamente a todos, porque todos são nossos irmãos. Então, é preciso que vocês tenham esta certeza. Também no plano espiritual, a vida prossegue, exigindo de nós comprometimento, estudo, dedicação, trabalho, responsabilidade. E nós não vamos conseguir, não nós, espíritos ainda que estagiam na Terra, nós não vamos conseguir, ao desencarnar, exigirmos permanecer somente no plano espiritual, achando que lá é mais fácil, que lá é mais fácil estudar, trabalhar e amar. Porque ainda é imperioso que todos nós nos preparemos para novos retornos aos planos físicos. É da lei. É assim que a evolução vai prosseguir para todos nós. Na questão 229, Kardec vai perguntar: por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vamos ver a resposta deles para a gente. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Quando nós falamos, algumas aulas lá atrás, estávamos falando da reencarnação, que muitas vezes o espírito, quando se situa no plano espiritual e ele ainda não conquistou aquela felicidade plena, porque ele ainda traz muitas falências das suas experiências transatas, ele vislumbra, ele tem contato com espíritos que já alcançaram um patamar mais alto de evolução, nas quais ele percebe um sentido de realização e de felicidade mais efetivo.
E aí nós vimos que neste instante, este espírito que constata a realidade melhorada do outro, ele também quer melhorar. Ele também quer refazer. Se você tem uma dívida de R$1 milhão, você não vai conseguir fazer muita coisa porque você tem essa dívida que te agarra. Mas chega alguém e fala assim, olha, essa dívida você pode quitar. Você pode quitar de maneira parcelada, eu não vou te exigir R$1 milhão. Eu vou exigir de você só 100 mil. Mas você tem que começar a trabalhar agora, sem reclamações. Se você executar essa tarefa que eu estou te dando, que vai durar 5 anos, você vai estar quitando a dívida que você tem de R$1 milhão. Quem não topa? Todo mundo vai topar. É mais ou menos essa, claro que eu usei essa imagem simples que os próprios espíritos usam, mas é mais ou menos assim que funciona. Então você está aí com seus débitos. Imagine você se nós estamos desencarnados e nós olhamos o nosso passado e o negócio está pesando do nosso lado. Na última encarnação nós tínhamos que executar várias tarefas e não demos conta. Nós executamos só 1/4 do que a gente tinha que executar. E aí, duas uma. Ou a gente bate o pé e fala assim, não, eu quero permanecer só no plano espiritual e eu vou estacionar. E aí eu vou ter que lidar com o meu consciente e inconsciente de débitos, o que me faz infeliz, incompleto, insatisfeito. Ou então, eu vou ter que retornar para refazer lição, para tentar de novo acertar. Eu acho que não tem ninguém que não gostaria de tentar de novo. Eu acho que cada um de nós, se nos fosse efetivamente dada a opção como é, nós gostaríamos, como de fato retornamos, para refazer. Nós não podemos, inclusive, esquecer que para muitos espíritos, cujas dívidas são imensas, o esquecimento que a reencarnação implica é misericórdia do Pai. Porque lidar com a sua consciência culposa, dizem os espíritos, é bastante difícil na espiritualidade. Bom, então nós já vimos esse o motivo. Porque nós não deixamos, né, todas as más paixões aqui, porque elas, mais uma vez eu friso, elas não estão no corpo físico. Elas estão no espírito. E a morte em si, a morte do corpo físico, é tão somente você dispensar a utilização de um veículo que já não lhe serve mais. Então, o corpo físico é um veículo abençoado de oportunidades, então temos que cuidar dele como efetivamente cuidamos e aproveitar as oportunidades no plano físico, porque são oportunidades únicas e imprescindíveis. O que eu vivo hoje como cristiane, eu nunca mais vou viver. O dia de hoje, eu nunca mais vou refazer. Eu posso ter outras oportunidades de avanço espiritual, outras oportunidades de cuidar da minha família, de trabalho profissional, mas nenhuma vai ser exatamente igual à que eu tenho presentemente. Então eu tenho que valorizar. E isso é necessário ficar muito claro para os espíritas, para que nós não tenhamos aquele pensamento enganoso de que é muito melhor morrer o quanto cedo, porque lá a vida é mais fácil. Não, não é. A vida é mais fácil para aquele que executou a sua tarefa, dignamente, honestamente, para aquele que valorizou todas as horas que ele teve a seu dispor, aquele que soube aproveitar e ser útil em todas as oportunidades que a vida física apresentou. Este sim vai encontrar uma vida mais harmônica, mais equilibrada, mais suave na espiritualidade. Mas aqueles de nós que não cumprimos as tarefas e que muitas vezes, diante dos problemas, queremos desertar da presente existência. Se nós quisermos partir mais cedo, nós não vamos encontrar este mundo tranquilo e equilibrado lá de lá. A nossa problemática vai nos acompanhar, acentuada, aumentada deste sentimento de tempo perdido e de não aproveitamento. Na questão 230, Kardec agora pergunta:
Na erraticidade, o espírito progride? Nós já respondemos. Mas vamos ver qual que é a resposta dos espíritos. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então vejam só, se aqui no plano físico nós fazemos escolhas incessantemente, o que vale dizer, se aqui no plano físico a nossa vontade e o nosso desejo são essenciais, no plano espiritual também. Então, se eu quero progredir lá, eu também preciso fazer escolhas. Eu também preciso ter vontade e desejo de avançar. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. É mais ou menos, de forma simplória, como se nós tivéssemos um curso intensivo na espiritualidade e tivéssemos de nos submeter à prova para passar de ano aqui na Terra. Mais ou menos isso. Na questão 231, Kardec vai perguntar: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? O que vocês acham? Nós viemos até aqui falando, exaltando essa similitude, que nós vamos partir aqui da Terra exatamente iguais ao momento da partida, e que vamos continuar avançando lá de lá. Então vamos ver o que os espíritos respondem sobre essa pergunta de Kardec, se eles são felizes ou desgraçados, os desencarnados. Respondem eles, mais ou menos conforme seus méritos. Aquilo que eu acabei de responder para vocês na questão anterior. Se você cumprir a sua tarefa, tiver a sua consciência tranquila, né, se você tiver sido um bom pai, um bom filho, um bom companheiro, um bom amigo, se você tiver a sua consciência límpida em relação à coletividade, você vai partir daqui feliz, relativamente feliz, e vai se encontrar do lado de lá relativamente feliz. Se você foi aqui um homem cruel, um homem atrasado, um homem corrupto, que prejudicou não só a coletividade, mas que prejudicou muitas vezes até os seus familiares, porque se deixaram tomar pelo vício que você exemplificou, você vai partir daqui infeliz e vai chegar de lá infeliz. É isso. Sofrem por efeito, ainda na resposta, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, esse finalzinho é muito interessante. Nem sempre é permitido ao espírito errante reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Nós já falamos aqui, de forma rápida, anteriormente, sobre as reencarnações compulsórias. E mais ou menos o que funciona é que na medida em que você ainda é muito imperfeito, na medida em que você ainda não tem uma noção correta da vida, desta existência eterna, dos processos que regem o avanço do espírito, então na medida em que você ainda é um espírito imaturo, você não consegue ainda apreender no aspecto mais amplo e em geral a sua diretriz. O que seria melhor para você? E aí, espíritos benfeitores, espíritos superiores a você, são eles que muitas vezes responsáveis é que ditam as experiências reencarnatórias que você precisa ter. Eu costumo dar um exemplo muito prático nas turmas de estudo. Quem já estudou comigo já deve ter ouvido isso, que é um exemplo assim muito fácil. Imaginem vocês que eu sou uma mãe e vou atravessar uma grande avenida, tem um semáforo. E comigo vai atravessar o meu filho de 18 anos, ou de 20, ou de 21, e vai atravessar também um filho de 2, 3. Pois bem, o meu filho de 18, 20, 21 ou mais velho, ele já teve um aprendizado comigo nesse tempo, nesses 18 ou 20, 21 anos.
Então eu quero crer que ele já aprendeu a olhar o sinal e ver o momento oportuno que ele possa atravessar essa avenida. Então eu não preciso dar a mão para ele. Se eu der a mão, vai ser muito mais por um gesto de carinho do que por uma necessária orientação ou para guiá-lo necessariamente. Eu não sou obrigada a isso. Porque ele já sabe. Um pouquinho ele sabe. Ele ainda não tem a minha maturidade. Para outros aspectos da vida, ele considera, ele certamente vai precisar de orientação, ainda mais para atravessar a rua. Ele já recebeu essa orientação. Então ele pode decidir. Às vezes ele pode decidir antes mesmo do sinal ficar verde para a gente, que não está vindo carro, e ele quer ir na frente. Ele anda mais rápido que eu, ele vai na frente, ele assume. Ele faz a escolha. Mas o meu filho de 2, 3 anos, não. Eu ainda estou ensinando, ele ainda não tem essa visão. Se eu soltar a mão dele, ele sai desembestado e pode ser atropelado. Pode cair, pode se machucar. Então, o que eu faço com ele? Eu seguro a mão dele e ele atravessa comigo, mesmo que ele atravesse reclamando. Mas eu sou a responsável. Então, essa postura dos espíritos em relação a nós. Quanto mais maduros espiritualmente nós somos, quanto mais nós alcançamos um avanço intelecto e moral equiparado, então, digamos assim, somos detentores desta maturidade espiritual que avança, que abrange isso, intelecto e moral. Quanto mais maduros nós vamos nos tornando, mais poder de escolha nós temos em relação às nossas provas reencarnatórias. Mas, quanto mais atrasados ainda nós somos, quanto mais débitos nós ainda carregamos, quanto mais imaturos nós ainda somos, mais sujeitos à orientação e à direção de outros benfeitores nós estamos. Então é onde Kardec fala, onde os espíritos falam, que nem sempre um espírito errante, um espírito reencarnado, ele pode escolher o seu novo projeto reencarnatório. Muitas vezes, porque necessária é essa intervenção, ele vai ter de obedecer. São as reencarnações compulsórias. Ah, mas ele pode recusar? Em algumas situações ele pode recusar. Em outras ele é internado no plano físico da matéria. Na ação compulsória mesmo da espiritualidade. Nestes casos, a sua liberdade de escolha foi cassada, literalmente. É claro que, em geral, via de regra, devido aos débitos, devido às destruições que ele já fez no campo íntimo, muitas vezes no campo exterior também. Mas vamos então finalizar agora na questão 232. Acho que não vai dar para a gente acabar esse subtítulo, senão eu vou avançar muito. Mas vamos lá. Vamos avançar mais uma, pelo menos. Na questão 232, Kardec vai perguntar: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Olha só, ele está falando, será que depois de desencarnado, Kardec está perguntando isso, nós todos teremos liberdade para voarmos pelo espaço sideral e irmos conhecer todos os planetas que nós gostaríamos de ir? Ou será que mesmo em se falando dos planos espirituais da Terra, será que ao desencarnar eu posso transitar entre os planos? Nós já falamos sobre isso. Em relação à Terra, por exemplo, nós falamos que espíritos de graus mais elevados, eles podem descer, como definitivamente descem, para auxiliar, para socorrer, para amparar os que se encontram em zonas inferiores. Mas espíritos em zonas inferiores de planos espirituais não podem ir perturbar espíritos superiores. Ao limite, eles têm aí muito restrita a sua fronteira. O seu peso vibratório, o seu peso perispiritual é ainda muito, vamos dizer assim, muito pesado para que ele possa elevar-se para padrões de maior angelitude. Então, ele não consegue. Agora, os que têm maior vibração, maior evolução, eles podem adensar, inclusive, as suas formas para poderem trabalhar em zonas inferiores. O mais pode, o menos não. É questão de justiça, percebem vocês? Mas vamos ver a resposta que eles dão a Kardec. Conforme
Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, espíritos inferiores estão mais restritos, mais presos à Terra. Vejam bem que até nessa resposta, os espíritos parece que se referem muito mais ao trânsito entre planetas, entre mundos planetários, e não tão somente em relação a planos espirituais, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, a gente pode alongar o pensamento. Continuam eles. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, essa resposta deles, dizendo que muitas vezes os espíritos têm a oportunidade de entrever, né, os estágios em mundos superiores de outros espíritos, como um incentivo para que eles queiram superar-se, para que eles queiram realmente aprimorar-se, buscar a orientação, no sentido do intelecto, no sentido moral, para que eles possam ser mais felizes. Vejam bem que essa resposta dos espíritos, ela tanto se aplica. Se nós pensarmos a nível de planos espirituais, mundos espirituais na Terra, como também se aplica quando nós falamos de mundos diferentes do universo. Porque todos os planetas têm as suas humanidades características. Existem planetas superiores, existem planetas inferiores à Terra, nós já falamos sobre isso, quando falamos justamente sobre a divisão que Kardec apresenta dos planetas, né? Então, esse conceito que os espíritos apresentam, de que eventualmente espíritos de menor evolução podem visualizar em breve tempo mundos melhores, a título de incentivo, né, como estrangeiros eles falam aqui, mostra claro o sentido que nós espíritas temos de processo educativo em relação à evolução de todos nós. Nós não temos um pai que pune, nós temos um pai que educa. E aqui nós vamos encerrando o nosso estudo dessa noite. Amanhã a gente está de volta para finalizar a última questão desse subtítulo Espíritos Errantes e iniciar o subtítulo Mundos Transitórios. Eu aguardo vocês amanhã às 7 horas. Agradeço a presença da Denise, do Carlos, do Valdeci, da Vita, do Anderson, do Jânio, de todos os outros que nos acompanham nos dias e horários que podem. Um grande abraço para vocês e aguardo amanhã às 7 horas.